Fala galera, beleza? O assunto aqui no canal é Revolução Industrial. Assunto importante para o seu vestibular, para o Enem, para aquela sua prova de colégio e também para entender o modo de produção capitalista, como é que ele foi implantado. Tanto se fala de capitalismo, né? Mas como é que foi a sua origem? Como é que ele foi implementado? Então, o papo no canal hoje é sobre isso. E você que está sempre assistindo os vídeos aqui, por favor, se inscreva lá no canal e dê essa força. Compartilhe, assiste, comente, mas também se inscreva no canal. Primeiramente, é você lembrar o seguinte. Antes um pouco da Revolução Industrial, que vai acontecer ali no século XVIII, né, na era das revoluções burguesas, onde a burguesia vai ter o poder político, mas também passa a ter o poder econômico, você vai ter um pouquinho antes disso, né, a produção sendo uma produção doméstica, artesanal. Então o artesão, né, ele trabalhava em casa, ele tinha a ferramenta de trabalho dele, ele sabia fazer mercadoria e o produto final do trabalho dele pertencia a ele, artesão. Ele pegava esse produto, vendia para um burguês, e esse burguês vendia ao mercado. Quer dizer, nesse momento aí, o burguês ele é um atravessador entre o produtor e o mercado. É ele que compra a mercadoria e revende, tá bom? O que acontece a partir do século XVIII? Você vai ter uma burguesia que vai investir em inovações tecnológicas e você vai ter, né, inovações como o tear mecânico e a máquina a vapor. Isso vai possibilitar, tá, a burguesia ter máquinas para a produção, ter os meios de produção. Para você ter uma ideia, o primeiro tear mecânico, né, ele produzido ali no século XVIII, ele vai substituir 200 homens, né, na linha de produção, né, na linha de fabricação do produto. E aí o que acontece? Na medida que o burguês passa a ter acesso à máquina, tá, ele começa a concorrer com o artesão, que era produtor. Só que o artesão ele produz num ritmo infinitamente menor do que a máquina. Como eu falei para vocês, uma máquina substitui 200 homens. Esse artesão não vai conseguir concorrer com o burguês que tem a máquina. E aí esse artesão vai ser obrigado a vender sua força de trabalho para o burguês. Está surgindo aí o proletariado, né? Prole, né? Aquele que só tem a sua família, aquele que vende a sua força de trabalho. E o burguês, quem é? É o cara que dominava já o comércio, que dominava o mercado, mas agora passou a dominar a produção. Quer dizer, a grande jogada da Revolução Industrial é que a burguesia, antes uma atravessadora, apenas uma comerciante, agora ela passa a dominar não só o comércio, como também a produção de mercadorias. Resultado é a substituição do trabalho, né, vivo pelo trabalho morto, pela máquina, que vai ser o quê? Que vai ser propriedade do burguês, que vai ser dono dos meios de produção. Daí duas classes, né? A burguesia dona dos meios de produção e o proletariado, né, aquele que só tem sua prole e vai vender a sua força de trabalho. Resultado, vamos chegar aí. O que esse artesão perdeu, né? Ele perdeu a ferramenta de trabalho, que agora está em uma máquina, né? Ele, né, perdeu o saber, ou a sabedoria dele de produzir a mercadoria agora está embutida numa máquina. Ele não produz mais em casa, ele tem que trabalhar agora numa fábrica 12, 14, 16 horas por dia, de segunda a sábado, tá? Sem direitos trabalhistas, tá? Numa fábrica insalubre. Você vai ter ele não tendo mais acesso ao produto final do trabalho dele. Daí a alienação do trabalho. Ele trabalha e não tem acesso ao produto final do trabalho dele. Então, é a partir daí que você vai ter um modo de produção capitalista sendo instalado, com a burguesia dominando o mercado, o comércio e também a produção. E a Inglaterra foi pioneira nesse processo. A Inglaterra já tinha uma burguesia no poder, né? Isso aí se deu com a Revolução Puritana e Gloriosa, onde a burguesia chegou ao poder. A Inglaterra já vai ter um sistema bancário desenvolvido, o que vai permitir, né, que você tenha crédito, que você tenha uma economia dinâmica, né, na Inglaterra. Você vai ter a Inglaterra vivendo o cercamento dos campos. O cercamento dos campos, né, criar ovelhas para fornecer lã, né, matéria-prima para essa indústria têxtil, ao mesmo tempo que o cercamento dos campos fez com que você expulsasse, né, as pessoas do campo. Com isso você vai ter um êxodo rural, que vai ser um exército industrial de reserva
para as próprias fábricas, né? Que vai ser fundamental para que você rebaixe os salários. Quanto mais gente procurando emprego, mais baixos os salários. Você vai ter a Inglaterra tendo uma marinha forte, isso vem lá dos atos de navegação de Oliver Cromwell. Então a Inglaterra vai reunir condições que nenhum outro país reunia para ser pioneira na Revolução Industrial. Inclusive jazidas de ferro e carvão, que vão ser matéria-prima fundamental para esse pioneirismo inglês. A Inglaterra, então, é pioneira na Revolução Industrial. A Inglaterra se torna a maior potência capitalista do mundo a partir daí. E aí você vai ter a expansão do Império Inglês, principalmente na era vitoriana. A grande questão é, tá bom, Revolução Industrial feita na Inglaterra, Inglaterra pioneira, né, reunia condições para isso. A grande questão vai ser, tá, e o sistema capitalista? O que caracteriza então esse sistema capitalista a partir da Revolução Industrial? Primeiro, o surgimento de duas classes. Uma classe que vai vender a força de trabalho, como eu falei para vocês, o proletariado, e do outro lado, né, a classe detentora dos meios, né, de produção. Terras, fábricas, maquinário, a burguesia. Lembrando que essas duas classes, né, acabam entrando em conflito, em confronto, porque o proletariado é explorado, né, pela burguesia. Esse proletariado, então, vai se levantar a partir de organizações operárias para tentar reagir a essa dominação e às péssimas condições de trabalho, né? Altas jornadas de trabalho, baixos salários, trabalho infantil, trabalho feminino com mulheres ganhando muito menos do que os homens, né? Condições insalubres, daí, né, a organização do movimento operário. Um dos primeiros, né, movimentos operários que se tem notícia é o ludismo, aonde você vai ter os chamados quebradores de máquinas, né? Eles vão reagir a esse movimento operário, falando que a culpa do desemprego, da pobreza, da fome, da miséria provocada por essa revolução industrial é das máquinas. Então eles vão ser quebradores de máquinas, tá? Os ingleses, de forma muito sutil, resolveram a questão colocando pena de morte, né? Muito sutil, né? Quem quebrasse máquina era morto, condenado à morte. Depois desse movimento operário, né, ele foi para o cartismo, onde, né, operários ingleses se reuniram e fizeram uma carta ao parlamento inglês reivindicando melhorias nas condições de trabalho. Entre elas, 8 horas de jornada de trabalho. Né? Eles falavam que Deus criou o dia, né, perfeito, né? 24 horas. 8 horas para trabalho, 8 horas para lazer e 8 horas para dormir. Depois, né, você vai ter esse movimento também pedindo, exigindo, né, sufrágio universal para que esse operariado pudesse votar. Esse movimento vai exigir, inclusive, que políticos recebessem salário para que eles, operários, pudessem ser políticos. Então você vai ter várias reivindicações aí do movimento cartista, que foi muito importante para a Inglaterra. Depois, esse movimento cartismo, né, vai crescer, né, vai evoluir esse movimento operário para associações de sindicatos, para sindicatos, né, chamado Trade Union, e depois o Partido lá dos Trabalhadores Ingleses. Então você vai ter uma evolução do movimento operário aí, como até consequência dessa Revolução Industrial, né, que você vai ter a pobreza, a fome, a miséria, e aí organização operária contra essa superexploração que os operários sofriam. Uma outra questão que a Revolução Industrial vai trazer vai ser a questão do meio ambiente, né? Tão debatida hoje em dia, né? Com certeza, a degradação, né, a partir da Revolução Industrial do meio ambiente, ela foi sem precedentes na história. Você vai ter, né, o meio físico, né, não conseguindo se reproduzir da mesma maneira, se recriar da mesma maneira que é consumido. Né? A demanda por matéria-prima vai ser muito intensa. Então você vai ter o que? A grande degradação do meio ambiente a partir da Revolução Industrial. Né? Poluição, desmatamento, as minas de ferro e carvão, tudo isso vai levar à degradação do meio ambiente. Um terceiro ponto, né, é a questão da pobreza, da miséria e da fome. Né? A Revolução Industrial, ao demarcar duas classes, como eu já falei aqui, vai demarcar também a desigualdade social. E essa desigualdade social vai levar à questão social, à violência, à fome, à miséria, à pobreza, né, ao trabalho infantil. E isso tudo vai levar a quê? Né? A essa luta de classes e também ao próprio esgarçamento do tecido social, que é a questão social. Então,
Por isso que nós, né, colocamos ali a Revolução Industrial como um marco, né, desse sistema capitalista, como início do sistema capitalista. Até porque a burguesia passa a dominar os meios de produção. Um outro ponto sobre a Revolução Industrial que é importante é você entender as péssimas condições de trabalho nas fábricas, né? Jornadas de trabalho de 14, 15, 16 horas, né? De segunda a sábado, trabalho infantil. E aí, como é que isso melhorou? Foi a organização do movimento operário, lutando por direitos trabalhistas, que conseguiu a melhora dessas condições de trabalho. Se hoje nós temos condições de jornada de trabalho, né, relações trabalhistas mais justas, né, ou melhor, menos injustas, né, é porque você teve lá no passado, né, operários que se organizaram e lutaram por essas melhores condições de vida. A Revolução Industrial, então, ela demarca, né, esse processo de exploração capitalista, num ritmo jamais visto na história. Então, galera, para finalizar, continue aqui assistindo os vídeos, compartilhe, comente, vamos trocar ideias, porque esse é um canal aqui que é voltado para ajudar a educação brasileira, para ajudar nossos estudantes brasileiros. Um abraço e até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês e muita saúde e muita paz. Valeu, um abraço.